Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 807 Matando Blood Devil. Lacerate. Ni Yan impiedosamente passou a lâmina pelo peito de Blood Devil. Blood Devil brandiu sua espada, que estava em chamas com fogos ardentes quando ele cortou. Ni Yan recuou e evitou o ataque. Dark Whirlwind. Um turbilhão de luz negra de espada irrompeu dele, afastando o Shadow Clone. Ele apertou o peito, enquanto subia no ar com um bater de asas e fugia para o norte. Blood Devil ainda estava vivo, mesmo depois de receber um golpe fatal como aquele. Ni Yan inspecionou Blood Devil com transcendente insight 56% de vida. Quão grande era sua barra de vida? Com toda a probabilidade, Demon God Sacrifice aumentou dramaticamente sua vida, defesa e vários outros status. No entanto, ele ainda não era páreo para a lâmina de Ni Yan. As asas de Blood Devil davam a ele a capacidade de voar, mas apenas a uma altitude baixa de não mais que 10 metros. Mesmo assim, era muito mais rápido do que a velocidade de corrida. Ni Yan começou a correr, acelerando rapidamente e fechando a brecha. Apenas mais alguns metros. Aproveitando a oportunidade, ele saltou no ar e voou em direção a Blood Devil. Blood Devil sentiu a presença de Ni Yan atrás dele. Ele se virou e cortou com um raio de espada. Dark Bright Barrier. Boom! Ni Yan enfrentou o ataque e retaliou com um golpe na garganta. Os dois só se cruzaram por um breve instante no ar antes que Ni Yan caísse de volta ao chão. THUD. Ni Yan graciosamente aterrissou no chão. Ele olhou para sua barra de vida, ainda com mais de 80% restante. O ataque de Blood Devil não causou muitos danos a ele. No instante em que Ni Yan aterrissou, o Shadow Clone saltou mais de uma dúzia de metros no ar e subiu em direção ao Blood Devil. Enquanto isso, ele entrou em stealth e perseguiu Blood Devil do chão. Blood Devil voou apenas alguns metros antes de sentir Ni Yan em suas costas novamente. Ele apressadamente bebeu uma poção de vida especialista e restaurou sua vida completamente. Olhando para sua barra de skills, a maioria de suas skills estava em resfriamento. Seus olhos caíram em uma certa skill. Uma forte intenção assassina brilhou em seus olhos. Nirvana Flame, morra. Ele se virou para encarar Ni Yan e soltou um rugido, enquanto as chamas ao redor dele irromperam. Com um golpe de espada, ele enviou 3 enormes feixes de espada em forma de lua crescente voando. Demon Slash. A escuridão caiu sobre o deserto. Haviam apenas 3 fontes de luz, os 3 feixes de espada. Em outros lugares do campo de batalha, os mestres das Kickers United haviam terminado de matar os últimos sobreviventes da Blood Reaver Corps. Eles ficaram surpresos com o repentino brilho negro e deslumbrante. Olhando para o céu, foram recebidos por uma vista magnífica, 3 luas crescentes negras pairando no céu. Chefe, cuidado! Os jogadores das Kickers United gritaram em pânico. Esquivar-se ou mover-se no ar era impossível. Ni Yan não poderia escapar do ataque de Blood Devil. BOOM. Atingido pelos 3 feixes crescentes da espada, a silhueta foi enviada em direção ao chão. O chefe está morto? Os mestres ansiosamente se entreolharam. Todos eles viram. Ni Yan foi atingido pelos feixes da espada. Dado a força do ataque de Blood Devil, isso certamente foi uma morte instantânea. O chefe não está morto. Nenhum deles recebeu uma notificação de que Ni Yan havia morrido. Vendo a silhueta caindo no chão, Blood Devil sorriu. Nirvana Flame estava morto. Ele bufou friamente. Excesso de confiança levaria apenas ao fracasso. Quando ele olhou para suas notificações, ele teve que dar uma segunda olhada. Não havia notificação dele matando Ni Yan. Como isso era possível? Será que Ni Yan não morreu? Não. Impossível. Seu Demon Slash poderia matar instantaneamente qualquer oponente. De repente, um pensamento passou por sua mente. O clone. O que ele matou foi o clone de Ni Yan. Ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Suas asas bateram em uma tentativa louca de fugir, apenas para descobrir que seu corpo estava congelado no lugar. Foi lockdown novamente. Dane-se, se eu não posso correr, vou te levar comigo. Blood Devil brandiu sua espada e preparou para retaliar, quando uma energia sombria caiu sobre ele. Seu corpo estava fraco e seus movimentos eram lentos. Ni Yan silenciosamente apareceu atrás de Blood Devil. Com um backbreaker, ele mergulhou a espada de Zenard nas costas dele. Com a adaga na outra mão, ele cortou a garganta de Blood Devil com Cutthroat. A vida de Blood Devil caiu para 0. Seu corpo mergulhou do céu. Ni Yan estendeu a mão e pegou os 2 itens que Blood Devil dropou. THUD. O corpo de Blood Devil caiu no chão. Está acabado. Ni Yan bateu as mãos depois que ele pousou suavemente no chão. Ele inspecionou os 2 itens que Blood Devil deixou cair. Um deles era um peitoral lendário nível 130. Era um item fixo que cairia após a morte. Isso explicava porque 2 itens caíram depois que ele morreu. O outro era um protetor de perna sub-lendário nível 130 com propriedades bastante decentes. No entanto, ambas as peças de equipamento estavam restritas apenas aos jogadores da facção do mal. Os protetores de perna não valiam muito, provavelmente 5,000 a 6,000 moedas de ouro no máximo. Quanto ao peitoral, por ser um item fixo único, seu valor não poderia ser estimado. Uma coisa era certa,
era definitivamente um item excelente. Ni Yan se perguntou como ele deveria lidar com esses dois itens. Levar ao Templo da Luz para purificá-los parecia um desperdício. Ele sempre podia trocá-los com Fallen Angel pelo preço certo. Ni Yan guardou os dois itens em sua bolsa. Quais são os resultados? Quantos jogadores da Blood Reaver Corps matamos? Yang 7, Painted Muslin, vão reviver os caídos. Ni Yan disse. O lado das Kickers United havia perdido apenas 3 pessoas. Isso foi bastante impressionante. Ele originalmente esperava que suas perdas estivessem na casa dos 2 dígitos. O número atual nem chegou perto disso. A emboscada deles foi muito mais eficaz do que ele pensava. Os resultados foram calculados rapidamente. Matamos 57 deles. Os 3 que conseguiram escapar eram todos ladrões. Ni Yan estava satisfeito com esse resultado. Não era realista impedir que todos os ladrões escapassem. Assim que eles ativassem skills de fuga como Gale Step, seria fácil de perdê-los. Somente a marca de um sacerdote poderia rastreá-los. No entanto, Yang 7 e Painted Muslin só conseguiam pegar um único ladrão cada. Limpem o campo de batalha. Estamos partindo, Ni Yan disse. Em pouco tempo, Summerbag, Lei Su e Black Hell foram revividos. Eles haviam apenas perdido um pouco de experiência. O equipamento que foi dropado pela Blood Reaver Corps também foi todo coletado. Como nenhum dos fanáticos sombrios escapou, não havia necessidade de guardar os corpos. Ni Yan e os outros ativaram seus pergaminhos de retorno. Com um flash de luz, eles voltaram para Ocoron. Notícias do grupo de Ni Yan eliminando a Blood Reaver Corps rapidamente se espalharam. Os primeiros a ouvir foram os membros das Kickers United. Viu, o que eu te disse? Eu sabia que o chefe iria lidar com eles. O que eles esperavam tentando mexer conosco? Eles provavelmente pensaram que eram invencíveis depois de lutar alguns meses no Império Viridiano e Satrin sem contestação. Eles ainda não tinham conhecido o chefe. Esses idiotas. O chat da guilda das Kickers United estavam cheio de pessoas discutindo a notícia. Quando a notícia se espalhou pelo resto do Império Viridiano e Satrin, jogadores de ambos os impérios entraram em tumulto. A Blood Reaver Corps havia matado inúmeras pessoas. Mesmo várias grandes guildas trabalhando juntas não puderam fazer nada para detê-los, sofrendo perdas pesadas. Então, quando a Blood Reaver Corps começou a matar jogadores das Kickers United, mesmo atacando suas fortalezas, todos começaram a se desesperar. Parecia que ninguém poderia acabar com esses demônios. Tudo o que eles podiam esperar era que ficassem entediados e eventualmente retornassem ao submundo. Quem pensaria que Ni Yan tomando ação uma vez, bastaria para limpar o chão com eles? Nem a Angel Corps ou nenhuma das outras grandes guildas conseguiram parar a Blood Reaver Corps. Mas os mestres das Kickers United sob a liderança de Ni Yan, haviam feito exatamente isso. Isso fez com que seu prestígio aumentasse, acima e além dos tipos da Angel Corps e o grupo financeiro Century. Após este incidente com a Blood Reaver Corps, os jogadores dos 2 impérios puderam ver a verdade. Embora poderes como Angel Corps e o grupo financeiro Century fossem formidáveis com numerosos membros, seus dias de glória estavam acabados. Não havia nada que eles pudessem fazer para impedir a ascensão da Kickers United. A Kickers United era como o sol do meio-dia. Uma nova onda de especialistas dos 2 impérios fizeram as malas e foram para Ocoron para tentar se juntar às Kickers United. Eles queriam ser parte dessa lenda. As grandes pradarias Abernathy estavam localizadas na fronteira entre os 2 impérios, e Ocoron era sua capital. Sua localização geográfica era excepcional. Acrescente o fato de que as leis e políticas de Ocoron foram elaboradas para favorecer muitos jogadores, e pode-se imaginar o quão atraente esse lugar era. Haviam cerca de 8 milhões de jogadores indo para Ocoron de todos os lugares. Alguns eram fortes o suficiente para entrar nas Kickers United, enquanto outros não eram, mas ainda foram tentar sua sorte. A Kickers United não tinha como absorver tantos jogadores de uma só vez. Todos os membros que recrutaram tiveram que passar por testes rigorosos. Isso não levaria pouco tempo. Além disso, eles não tinham um fluxo de caixa ilimitado e seus benefícios eram de longe os mais generosos de todas as guildas. Havia apenas tantos jogadores que eles podiam aceitar. Felizmente, a Kickers United poderia se dar ao luxo de ser exigente com tantos candidatos. Ao mesmo tempo, esse grande fluxo de jogadores também resolveu uma crise para Ni Yan. O número de jogadores da facção justa que permanecem nas grandes pradarias Abernathy já excedeu em muito o número de jogadores da facção do mal. Em menor número e após a derrota da Blood Reaver Corps, os jogadores do submundo perderam a ousadia. Vários dias de confrontos depois, o número de jogadores da facção do mal nas grandes pradarias Abernathy caiu. Agora havia 5 jogadores da facção justa para cada jogador da facção do mal. Esse desenvolvimento foi uma agradável surpresa para Ni Yan. Ele não precisava mais se preocupar com a segurança de Ocoron.